Saudamos a todos com a paz do Eterno. Nós vamos dar continuidade à reflexão sobre os processos religiosos, as denominações, sobre os que estão pregando e o que eles tentam passar para nós. Os processos religiosos, eles não respeitam as pessoas. Eles preferem morrerem na ignorância, na tradição, mas não reconhecem suas mentiras, seus erros, às vezes erros históricos, desprezando ou subestimando a inteligência das pessoas. Geralmente os processos religiosos contam não só com a ignorância das pessoas, mas com o silêncio das pessoas. Então elas fazem o que querem, atraem as pessoas a elas, porque a partir do momento que elas abrem uma porta, põem uma placa e tem um CNPJ, elas acham no direito de atrair pessoas como se fosse um banco, um comércio, atraindo cliente. E as pessoas vão achando que ali tem um produto verdadeiro que ela quer entregar. E quando as pessoas chegam lá, as pessoas muitas às vezes são enganadas, porque é prometido um produto e entregam outro. É prometido um Jesus e quando chegam lá entregam outro. Então os processos religiosos, eles contam muito com o silêncio dessas pessoas que saem decepcionadas, pessoas que foram traídas lá dentro, pessoas que foram envergonhadas, humilhadas dentro desses processos religiosos. Eles saem porque eles acham que ainda está devendo favor. E muitos desses até voltam pedindo até perdão. Foi roubado, lesado, destruído, humilhados, enganados, e ainda acha que deve favor por achar que o lugar é um lugar santo. Mas não é santo. Não existe isso. Isso é uma mentira histórica. O santo deve ser o seu coração. Esse deve ser santo. Então, os processos religiosos, eles são assim. Eu frequentei a igreja, por exemplo, a igreja cristã Maranata, as outras também não são diferentes. Então, eles pregam oferecer Jesus, mas trazendo sempre as pessoas para a sua caixinha, para o seu túmulo, ali para o seu quadrado. Quer dizer, não é como foi ensinado através do Senhor Jesus e os seus discípulos. O ir de pregar o evangelho a toda criatura, as boas novas. Não, é trazer para si, fazer discípulo a si, trazer pessoas a se prenderem ali. Então, são palavras, geralmente usam Bíblias, é lógico, né? E geralmente falam de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, mas sempre as mensagens terminam trazendo para dentro da caixinha, para dentro do túmulo da igreja, para dentro do quadrado. Nunca para fora, nunca para libertação, nunca para viver Jesus, para viver a igreja, o sistema da igreja, o modelo de evangelho da igreja, as pregações da igreja. Então eu tenho algumas perguntas que gostaria de fazer, baseado nas pregações deles. E para isso nós vamos começando ler um texto, 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, 1 e 3, ok? Então nós vamos começar a ler para entender um pouquinho e não se preocupem se eu desconfio de vocês, porque as Escrituras aconselham a qualquer um que seja, maldito seja o homem que confia no homem. Então, quem me apresentou o sistema foram vocês. E eu acreditei, então, no período que eu acreditei, para mim tornou-se o que? Maldição, porque eu fiquei acreditando no homem. Vocês dizem que houve de Deus para passar para mim e para passar para muita gente. Então tem muitas perguntas e muitos questionamentos, muitas dúvidas que as pessoas têm, pessoas que estiveram aí dentro, pessoas que estão lá dentro, gostariam de fazer perguntas, muitos já estão desconfiados, eu, por exemplo, já desconfio 100%. Eu sei que pregam muitas coisas boas, falam de Deus, falam de Jesus, mas nesse falar de Deus, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar coisas boas,
vem também a contaminação no meio, o lixo vem junto. E as pessoas não se dão conta que estão sendo contaminadas mesmo com a verdade. Então é como se pegar 1 litro de água potável e pegasse 5 ml do rio Tietê e jogasse dentro e misturasse. As pessoas vão desconfiar, porque vai se tornar incolor diante da água pura e saudável. Então é mais ou menos assim, um pouco de água potável com um monte de água suja. Um bocado de água suja, mas misturada as pessoas não percebem. E quando essas pessoas percebem e querem questionar, elas são repreendidas com palavras: vai orar, irmão, não é isso? Vai jejuar, vai para Deus te mostrar. Então eles nunca têm resposta, nunca querem dar respostas, sempre saindo pela tangente, sempre saindo com seus argumentos religiosos, que geralmente são argumentos de repreensão, para repreender as pessoas. E se as pessoas insistirem nas perguntas, é lógico que eles estão prontos e preparados para defender o sistema, com a própria vida talvez, façam isso, e forçando a pessoa a sair ou matar na humilhação e no desprezo, porque aquela pessoa pergunta demais, aí usa-se aquele argumento com essas pessoas: está enfermo espiritual, está com problemas espirituais. Não, ele quer a verdade. Mas para vocês querer a verdade, é uma pessoa que está em uma luta espiritual, e por isso toda a igreja deve ser o quê? Vacinada, não é isso? Prepara homens que submetem a isso para vacinar a igreja. Isso quer dizer advertir as igrejas, as pessoas, porque fulano de tal está com tais perguntas e tais indagações. Ele está questionando a Deus. Não, questionando vocês. Então, se todo crente questionasse vocês não seriam quem são. Nem existiriam vocês. Mas eles morrem de medo porque acham que vocês são ungidos de Deus, ungidos especiais de Deus, homens especiais de Deus. Não, a promessa de Deus para os que creem em Jesus foi: eis, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Então não foi só sobre vocês, tá bom? Não foi só sobre os semideuses, mas é sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus. Houve o derramar do Espírito Santo. E Deus tornou-se e presenteou com dons maravilhosos todos os que creram em Jesus, um para mestre, outros doutores, outros profetas, outros pastores, mas não para serem, porque isso aí é de Jesus. Só Jesus é mestre, só Jesus é doutor, só Jesus é pastor. Então é para ser como se fosse, é co-pastor. Então ele serve a Jesus, ele tem a ação de Jesus na vida dele. Mas vocês têm um meio especial de se tornar santíssimos, santos sacerdotes, e o povo não se dá conta de que eles têm por herança a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus, para que está sobre eles. Mas não, e vocês não deixam eles porque está em vocês, né? São homens especiais. Não sei onde vocês acharam no Novo Testamento a unção, né? Ungido, né? Levantar como ungido de Deus, né? Foi ungido. Não sei de onde vocês tiraram isso, né? Que o único ungido é Cristo. E se vocês dizem que são ungidos, são Cristos também? Só existe um Cristo, mas... Amém? Vamos ler a Pedro. 2 Pedro 2, 1, 3. De 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Futuro. Quer dizer, nós estamos hoje, nesse presente, vivendo toda essa profecia. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Sabe o que é isso? Doutrinas que Jesus não ensinou, nem mandou, não foi prática nem dele, nem dos seus discípulos, e vocês inventaram, vocês criaram essas doutrinas, essas heresias de perdição, que nem fede e nem cheira. Só leva o homem a negar a fé verdadeira e colocar sua fé nessas crendices, nesses ritos, porque toda a doutrina inventada pelo homem vira rito. Ai do membro de uma igreja dessa se não cumprir com essas doutrinas. Está fora da revelação, né? Fora da orientação. Então vocês são práticos nisso. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. É isso mesmo. Esses criadores dessas doutrinas, que não foram os membros que criaram, foram vocês que criaram. Os líderes é quem criam doutrinas.
A diferença é que ele diz que foi o Senhor que revelou, que foi Deus que revelou, que foi o Espírito Santo que revelou. Então a Igreja Católica diz isso, os Mormons diz isso, a Adventista diz isso, o Maranata diz isso, o Judaísmo diz isso, o Islamismo diz isso, todos têm seus guias, líderes, fundadores, que todos tiveram a revelação. A Igreja Católica foi Constantino. Maomé é a revelação de criar o islamismo. Gedetinho e os companheiros criaram Maranata. Ellen, e pronto, aí você vai. Não tem mais fim, porque são muitas. São muitas as filhas da Babilônia. Segundo Apocalipse, não é isso? Aquelas que se embriagaram com a mãe, né? Não é isso que diz Apocalipse? Tem as filhas. Você não sabia quem são as filhas? Você quer botar a culpa em quem? Nas filhas? Quem são as filhas da Grande Babilônia? De onde saiu? A história do cristianismo. De onde veio Lutero, todo esse protestantismo? De onde veio todas essas igrejas? De onde veio todo o sistema religioso? Se não saiu da Grande Babilônia, se não foi ela que criou tudo isso, ela que inventou os modelos de culto, modelo de pregação, só mudou os nomes, mas vocês não, é assim. Vive uma em detrimento da outra, uma ferindo a outra, uma humilhando a outra, uma desqualificando a outra, desclassificando a outra em prol da sua. Não é assim que funciona? Todas crescem assim. Ah, nós não aceitamos divisão. Quando sair um de vocês não aceitam divisão, não é isso? E vocês vieram de onde? Tudo em cima de um racha. Que a Igreja Católica tentou rachar o corpo de Cristo lá atrás e as filhas copiaram. É assim mesmo que funciona. São facções. Então toda igreja evangélica, toda igreja cristã, toda denominação é facção do corpo de Cristo. Não sabiam disso? É porque o corpo de Cristo é indivisível. É Jesus que morreu e ressuscitou. E todo aquele que crê nele está no corpo de Cristo. Mas vocês não. Vocês continuam batendo na tecla da facção. São facciosos, separatistas. É uma igreja brigando com a outra. É uma torre de Babel, cada um tentando chegar ao céu com seu modelo de evangelho, seu modelo de pregação e com suas revelações. Infelizmente, é verdade. Os membros dão perguntas para vocês, porque tem medo de vocês. Dá liberdade aos membros perguntarem para vocês, para ver se vocês têm a coragem de mostrar a história de onde vieram. A história do cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo não tem nada a ver, tudo isso que está aí não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Vocês são quem criaram isso. Esse modelo aí vem de Constantino, vem da Igreja Católica. É os mesmos, vocês são os mesmos, só mudou as pessoas, mas os conceitos que vocês trazem são antigos. Isso é facção. Alguns até dizem, não, mas a igreja não aceita o ecumenismo, não é isso? Nós não aceitamos isso. Claro que já aceita, já existe. Só não existe, isso só não existe no papel assinado entre os líderes. Eles nem perguntam aos membros se querem ou não querem. Mas na prática isso já existe. Porque o ecumenismo já está ligado na política, na política, no poder, nas práticas religiosas. Isso é ecumenismo. Por isso que uma não briga com a outra. Não, briga sim. Briga por ganhar cliente. Mas uma não tem a coragem de lutar pela verdade, porque a outra está fazendo sujeira com o evangelho, negociando o evangelho, vendendo o evangelho, trocando o evangelho por essas heresias e mentiras, e as outras igrejas ficam tudo caladinho, tudo bico, pio. Por quê? Porque isso já é ecumenismo. O mundo financeiro, a grana, o poder, dinheiro, vocês já comungam isso há muito tempo que vocês comungam. Isso é tão certo que vocês não impediram essa coisa ruim que está aí, o mundo financeiro que está aí, essa coisa ruim, terrível, de egoísmo, ganância e ambição. Sei lá, isso vocês já vieram. Vocês são de longe. Só muda as caras, os rostos e os líderes. Mas os conceitos são os mesmos. Continua lendo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Verdade mesmo. Um dia, tudo isso que nós estamos fazendo, toda essa nossa guerra, que vocês ficam irados comigo, com outros e outros, Jesus de um dia só vai derrubar vocês.
Nós temos meses, eu estou 2 anos lutando contra essa mentirada religiosa. E Jesus vai derrubar isso um dia. Tem 2000 anos que os verdadeiros adoradores lutam contra a mentira de vocês, que vocês estão enganando o povo de Deus que está aí dentro. Porque há um povo de Deus aí dentro. E esse povo de Deus tem um convite de Jesus para eles. No fim eu vou dar esse recado para eles. Acho que esqueceram desse convite que Jesus deu para o seu povo que está dentro dessas gaiolas religiosas, aprisionadas nelas. Amém? Mas, ecumenismo sim, já estão aí direitinho. Vocês comungam em tudo. Maneira de culto, maneira de templo, maneira de padre, pastor, maneira de... Tudo. Vocês, quando não se encontram, aí no Brasil, se encontram em Brasília. Geralmente, essas igrejas se encontram em Brasília, com seus representantes, seus eleitores. Que seus eleitores fiéis votaram neles, os amiguinhos, é isso? Então, vocês dizem para os membros que não aceitam o comunismo, mas na prática já vivem o comunismo. Verdade. Vocês sabem disso. É uma torre de Babel, cada um trazendo ali o seu tijolão, cada um trazendo ali a sua caixinha, né? Para formar até chegar ao céu, cada um com o seu modelo, cada um diz, meu modelo é melhor, o meu é melhor. A minha igreja é melhor, a dele não presta, é sempre assim. Mas, tá aí, farão de vós comércio. Então, vocês enchem esse povo de doutrina, mas, na verdade, esse povo não imagina que está sendo o quê? Sendo comércio, vivendo para enriquecer essas empresas eclesiásticas, que estão ricas e cada dia mais ricas, e glória a Deus, é um povo abençoado, poderia dizer o contrário, né? Povo marcado é povo feliz, então povo abençoado, povo feliz, não é isso? Então vocês são muito abençoados. Acho que todos os membros fossem abençoados assim. Os membros são abençoados para encher as igrejas, essas empresas eclesiásticas, enriquecer elas. Então vocês são muito prósperos, né? Que bom. Glória a Jesus, né? Ô Deus bom danado. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorre a terra e o mar para fazer um convertido. E quando consegue, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Parece com quem? Evangelização, né? Vamos evangelizar porque Deus revelou, Deus mostrou. Evangelizar? Já tem 10 igrejas numa rua. Aí a sua vai chegar ali para fazer a diferença? Por quê? É mais milagrosa que a outra? Aí isso é evangelizar, né? Uma cidade tem 30 igrejas. Todas elas dizem, aqui é casa de Deus, aqui é igreja de Deus. E a sua naquela cidade está pregando o evangelho. Gastando um tubo de dinheiro que não deveria receber do povo, já que não teria esse direito de receber, recebe, para botar a sua igreja, plantar a sua igreja ali, porque aquelas igrejas que estão ali não é de Deus, aquelas igrejas evangélicas ali não salvam ninguém, vocês vão fazer a diferença, né? Chovendo molhado. Então, no fundo, você sabe o que eu estou dizendo. Vocês estão convertendo pessoas à religião de vocês, às igrejas de vocês, às doutrinas de vocês. Por isso que é impossível uma pessoa entrar dentro desses ambientes religiosos e conviver lá dentro sem praticar as doutrinas. Porque ele não fica, vocês não deixam eles ficarem lá dentro. Vocês não permitem que ninguém lá dentro viva lá dentro sem a prática da doutrina de vocês. Porque isso é a marca de vocês, é o carimbo, como carimbagado. Aqui é a nossa marca. Se você não está satisfeito, vá buscar outra. Mas aqui é assim. Vocês fazem isso sempre. No oculto não é assim que funciona. As pessoas que estão aqui fora, as pessoas não sabem disso. Mas lá dentro é assim. Se ele não praticar os olhares, as indiretas, as mensagens subliminares, a direta de culto, de púlpito, né? As diretas e indiretas. As indiretas e as diretas. Então as pessoas ficam lá dentro, é obrigado a engolir essa contaminação religiosa de vocês. E então, por isso vocês crescem e continuam. Mas Jesus vai derrubar vocês de um dia só, numa pancada só. Vocês serão abatidas, todas elas, todas as filhas da Babilônia, primeiro vão se lamentar. Cadê aquela que nos enriqueceu? Aquela que deu para vocês a receita do bolo, né? Como se enriquecer, como construir patrimônio, né? Como ter 1000 igrejas, 2000 igrejas, 15.000 igrejas, é isso? 5.000 igrejas, glória a Jesus. De onde vocês tiraram isso? Foi Jesus que ensinou? Foi ele que deu essa receita de bolo? Foi Paulo? Que vocês pregam tanto sobre Paulo, né? Tem mais Paulo como Deus do que Jesus como Deus, porque vocês obedecem muito mais as palavras de Paulo do que as palavras de Jesus. Não é assim que vocês fazem?
Até sobre o arrebatamento, né? Paulo diz assim, teve a humildade de dizer, miserável homem que estou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Mas vocês continuam achando que Paulo, olha, é o Deus da vida de vocês. Não, Paulo teve a humildade de servir e seguir a Jesus sem abrir uma igreja, sem abrir uma denominação. Se quisesse, não teria. Não era para ter hoje aí várias igrejas? Uma igreja de Paulo, uma de Pedro, outra de João, outra de... Nenhum deles quiseram, não. Sabe por quê? Porque eles queriam Jesus. Eles convertiam a pessoa a Cristo, não ao que eles pensavam. Paulo chegou até a pregar o arrebatamento para aqueles dias. Tentaram que consertar isso aí na Bíblia aí. E morreu e não houve arrebatamento naquela época. E quantas igrejas, Maranata mesmo, por exemplo, é assim. Enfia na goela abaixo das pessoas que Jesus voltou ontem, não é hoje, nem hoje, não, nem amanhã, é ontem. Meu Deus, parem com isso. Isso é lesar a consciência das pessoas. Jesus vai voltar e a hora que ele voltar, você precisa estar crendo, santificando a tua vida em Cristo. Vivendo Jesus na tua vida, preparado para a hora que vier. Mas não, põe na cabeça das pessoas isso, elas abandonam tudo, muitos deixam, até no passado, quantos deixaram de estudar, de ter uma vida profissional, quantos fizeram coisas absurdas que acharam que não passa desse ano, igual a profecia de vocês uma vez, não foi? Não dá tempo de construir esse lugar de seminário, não foi assim? Que Jesus volta antes, e o povo cai tudo nessa presepada de vocês, e essas ilusões que vocês criam na mente das pessoas, pregando, colocando nas pessoas um mundo ideal, e esse mundo ideal, Jesus vem quando ele quiser, e isso, nem ele, só o Pai saberá a hora, mas vocês fazem questão de enfatizar isso, que é para amedrontar as pessoas, e fazer as pessoas se renderem o mais rápido ao ambiente de vocês. Então, vocês convertem pessoas, a religião de vocês, a doutrina de vocês, a igreja de vocês, não a Cristo. Essa onda de eu vou evangelizar, não. Evangelizar coisa nenhuma. Você vai fazer adepto à religião de vocês, à doutrina de vocês. Porque o farisaísmo era assim que fazia. E Jesus já advertiu de antemão, porque ele sabia que ia ser assim. O próprio apóstolo Paulo, preocupado, disse, eu subo a Jerusalém, e sei que entre vós surgirão homens que vão fazer discípulos após si. A preocupação de Paulo já era essa, daquela época. Os Gálatas. Paulo evangeliza ali, entrega a Jesus, aquela cidade, aquele povo, aquele grupo de pessoas que creram, entregou a Jesus. Quando Paulo volta nos Gálatas, já tinha outro evangelho, já tinham trocado. Era de alguém astuto como vocês, criadores e inventores de evangelhos diferentes, não é isso? A história toda de vocês, 2000 anos de história, 2000 anos surgindo religiões, igrejas salvadoras da pátria, e só convertendo pessoas às suas doutrinas e suas religiões. A prova disso é que você não sabe evangelizar para dizer, vai na casa daquela igreja lá que era de Deus, não, tem que vir na minha, porque a minha é melhor. A dele não é Jesus não, mas a minha tem Jesus. Na dele Jesus fala só de uma banda de uma boca. Na minha Jesus vai escancar a boca. Vocês enganam, não por muito tempo, tá bom? O dia de vocês é chegado. Não permita a sentença que Deus tem para vocês. Vocês podem enganar o grupo que está aí dentro, que está cego. Eu tive aí cego aí dentro aí, então vocês conseguiram me enganar. Jesus abriu, fez cair as escamas dos meus olhos, e hoje eu posso olhar para vocês e dizer, sai dela, povo meu. Até você, pastor. Até vocês, pastores. Se você se acha povo de Deus, crer nisso, a ordem de Jesus é sai desse ambiente. Sai dessa água limpa com água suja misturada. Sai disso. Sai dela, povo meu. Então, se você é o líder da igreja também, abandone esses conceitos, abandone essas doutrinas. Diz ao povo, essa revelação. Quanta revelação que vocês nem ligam aí, revelação? E você sabe quantas revelações aí que não tem um mínimo de valor, vocês não dão um mínimo de valor. O valor que vocês têm é de vocês para manter em pé o ambiente religioso. Mas o resto é o resto. Então, até você, líder, fundadores dessas igrejas evangélicas e católicas, espírita, e macumbaria, e umbanda, e quimbanda, saem disso. Abandonam isso. Sigam ao verdadeiro Filho de Deus vivo. Abandonam isso. Amém? Sai dela, povo meu. Não tome parte, né? Dos seus pecados. Irmãos, é necessário que as pessoas aprendam. Que as pessoas elas procurem conhecer mais a história desse cristianismo que está aí. Conhecer mais as escrituras com um olhar mais crítico, com o olhar de fora, com o olhar do Espírito Santo de Deus, com o olhar de muitos.
que é para você tirar uma conclusão. Não creia unicamente no que o teu líder prega, no que o teu pastor está pregando. Não creia. Creia em Jesus. Creia nas palavras de Jesus, que é Ele que vai te dar a vida eterna. Como diz o Salmo, né? Luz para os meus pés é a tua palavra. Aí Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão. Olha, as Escrituras dando testemunho de Jesus. Então, você fica atrás desses homens. Vamos ver o que esses homens pensam. Vamos ver o que eles pensam. E também algumas partes do exterior. Como todos sabem, estamos falando do Manaim, do Estado do Espírito Santo. Aqui temos um pequeno grupo. E os demais estão nas suas igrejas. Já temos informações muito positivas da presença maciça de irmãos em diversas partes do Brasil, as nossas igrejas aqui. Entenderam? A presença maciça. Foi isso que Jesus ensinou? Eu pergunto, essa presença maciça de pessoas que acreditam, como eu também um dia acreditei em vocês, me converti a vocês, não a Cristo, me converti aos conceitos de igreja, de servo, de vida espiritual, de vocês, que é o que vocês apresentam. Você apresenta em nome de Jesus, foi Jesus que mandou. Não. É vocês que criaram isso. O que Jesus criou para nós é outra coisa. Jesus não veio fundar religião. Jesus não veio fundar a igreja. O sistema de vocês é fruto, a religião do livro. A religião, como diz até um padre disse isso, não é isso? Que o sistema religioso é isso mesmo. Olham para a Bíblia e daí ali tira as suas religiões. A dele também é assim. Foi criada dessas invenções humanas. Então, Jesus, foi isso que Jesus veio fazer? Confinamento em massa? Jesus veio fundar alguma religião? Lembra quando Jesus no Monte da Transfiguração, Pedro deu uma sugestão, que tal fazermos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés? Já era querendo enclausurar ali o Eterno ali. O Eterno pulou fora. O Eterno não quer saber disso não. Isso é confinamento. Por que você não manda essas pessoas aí levar uma semana visitando a Assembleia de Deus, Deus o Amor Batista? Por que você não fazem isso? Vocês nem querem e proíbem. Vocês proíbem o membro de ir em qualquer igreja evangélica. Vocês sabem que é verdade. Vocês não dizem, está fora. Mas aí dentro é assim. Eu não estive aí dentro, eu não fui contaminado dos ensinamentos de vocês também. Então, libera esse povo. Solta esse povo para conhecer outras igrejas. Para ver o que outros ditos pastores pensam, que outros pregadores pensam. Mas vocês não deixam, porque casa de Deus é só vocês. Lá não é casa de Deus, né? Isso é só mais uma, ok? Então, é um povo em massa, né? Aonde? Em que lugar? Foi isso que Jesus disse? Da mulher samaritana? Não. A hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem nesse monte, nem naquele lado. Nem na Maranata, nem da Deus Amor, em lugar nenhum. Jesus está dentro do teu coração, ministrando dentro do teu coração. Você é a casa de Deus. Então, tudo é invenção de vocês, para o povo. Jesus proibiu até. E Jesus disse, ó, quando alguém disser, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali, ou eis que o Cristo está no interior da casa, não deis crédito. Todo esse povo está aí fazendo o quê? Porque vocês disseram que Jesus está aí. E eles acreditaram nisso. Aí vocês enfiam goela abaixo a sujeira de vocês, as doutrinas religiosas de vocês, porque eles não atentam para as palavras de Jesus. Então vocês vão na Bíblia trazer argumentos para convencer esse povo que Jesus está aí, que aí é a obra de Deus. E a obra de Deus, Jesus disse, é fazer a vontade do meu Pai. Essa que é a obra de Deus, fazer a vontade do Pai. Então faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Liberta o povo, pastor. Liberte o povo.
Não prende eles, não. Dá uma palavra para eles. Esses dias agora, sei que o vídeo meu vai chegar até vocês aí. Não briga comigo, não, pastor. Vocês não lêem a Bíblia? Vocês não usam o livro as cartas de Paulo? Por quê? Paulo diz, miserável homem que sou. Eu sei que eu sou miserável, sou um pecador. Mas você desqualifica a gente, mas qualifica Paulo. Por que vocês acham? Vocês estavam lá para ver ele, vocês andou com ele, dormiu com ele, saiu com ele, teve um aluno no mesmo tempo com eles. Não, vocês são terríveis. Desqualifica a nossa geração hoje que condena as práticas religiosas de vocês. Mas não condena o que Paulo dizia sobre lá os Gálatas, que começaste no Espírito e terminaste na carne. Então esse evangelho de começar no Espírito e terminar na carne é isso. Vocês dizem, chama o povo para atrair até Jesus. Quando chegam aí, a carne fala mais alto. É as doutrinas de vocês. Era aquilo que Paulo condenava lá. Vocês querem me desqualificar das coisas que eu digo, das verdades que eu digo? Vocês não querem. Tentam de qualquer maneira me defamar e desqualificarem. Por quê? Sabe por quê? Vocês farem isso? Que vocês acham mais fácil. Mas vai pegar a Bíblia de noite e falar, vai ler, olha o que Paulo escreveu, olha o que Paulo disse. Rapaz, eu sei que eu sou miserável e pecador, mas eu nunca cometi homicídio, não. Paulo não cometeu homicídio. Participou de prisões da igreja, depois de que se converteu a Jesus. Então, entre eu e Paulo, eu sei que não existe pecado maior ou menor, não existe. Somos iguais, sujeitos às mesmas paixões da vida, como a própria Escritura nos ensina, na verdade. Então, você dá ouvido a Paulo, não dá ouvido a mim, e a outros igual a mim, que toca o dedo nessa ferida e mostrar esse lixo religioso que vocês infiltram na cabeça das pessoas em nome de Jesus. Então, dá um ouvido para mim, não briga comigo, não. Vamos conversar, chama para um debate, vamos debater. Você não tem uma rádio aí? Então me convidam aí na rádio de vocês. Vocês gastam uma hora de rádio falando um monte de coisa, meia dúzia de palavras, 2, 3 palavras Jesus, o resto é obra, maranata, obra. Vocês, rapaz, me convida, me dá uma chance. Você não precisa pagar passagem para mim, não, porque eu não recebo dízimo de oferta de ninguém, não. O evangelho que eu tenho pregado é minhas custas, e Deus tem dado condições para isso. Então para com isso. Me convida, me dá 20 minutos na rádio de vocês, para a gente um debate, é isso. Vamos debater, gente. Vamos levar o povo à reflexão, para não morrer enganados, né? Levado por vento de doutrinas, criadas pelos homens, não por Deus, pelos homens. E a palavra, as escrituras, adverte isso, e Jesus proibiu isso, hein? Você sabe que Jesus proibiu. Quem lê Mateus 24 lá, é só ler o capítulo lá, a partir do capítulo 20, 21 e 22, 23, 24, Jesus acaba com esse negócio de vocês. Você sabe disso, né? Vamos continuar ouvindo, né? Que segue esse povo, que caminha, que segue seguro essa jornada, a jornada desses últimos dias, sem terror, sem preguiça, sem acomodação, um povo especial. Deus tem colocado nesta obra, nesse momento, na obra do Espírito Santo está realizando nesse tempo. Deus tem trazido homens e mulheres valentes, de muito valor, que enfrentam todos os tipos de obstáculos e intempéries, e que não se acomodam. Peraí. Como assim, irmão? Quer dizer, quando vocês atraem as pessoas aí, manipulam essas pessoas, que elas abrem mão de vida financeira, abrem mão de muitas coisas, famílias, de filhos. Tem pastores, por exemplo, que não viu nem os filhos crescerem, conhecendo o que é o cotidiano do dia a dia. Sabe o que é a igreja? Pai que não tem nem tempo de brincar com seus filhos, quando vai ver o filho está com 20 anos, passou o tempo. Pai nunca brincou, não dá nem tempo para o pai brincar, porque é socado na igreja de domingo a domingo, dia e noite. Aí esses são os valentes, é esses? Que ajudam a construir o patrimônio da instituição. Esses são aqueles valentes que, em decorrer de 10, 15, 20, 30, 40 anos, enquanto estiverem dando lucro, fazendo render, prosperar os conceitos de vocês e as doutrinas de vocês, aí são valentes. E quando eles saem, são o quê? Quem resolve sair?
Muitos saíram para outras igrejas, eu saí para Cristo. Eu atendi a voz, saí dela, povo meu, compreendi os processos religiosos, eu só sigo a Jesus. Eu não tenho mais mediadores entre eu e Jesus. Agora eu e Jesus. Mas teve muitos homens de bem, de famílias, como tem muitos entre vocês, homens de bem, e homens de família, olha, dignos de respeito, mas estão contaminados com o que vocês ensinam. Mas quando sai daí, são o quê? Caídos? Xingados de bodes, defuntos? Desviados, é isso? Agora já não são mais valentes, porque uma vez vocês até disseram, né, que quem deixa essa obra, quando se fala essa obra, você não fala da obra de Jesus, aquela que Jesus disse, né? A obra é realizar a vontade do Pai. Não, você está falando da Igreja Maranata, não é isso? Então, como é que vocês, uma vez nos escreveram isso? Aquele que sai desta obra, que é dessa igreja, não leva o ministério, não leva isso, não leva Jesus, não leva o Espírito Santo, não leva nada. Porque vocês sabem o que vocês estão falando, que vocês são donos mesmo. São donos de tudo que esse grupo que está aí, que diz é de Jesus, é da obra do Espírito Santo, não é de vocês. Por isso que vocês dão um pé na bunda de quem contrariar vocês. E depois que essas pessoas saem, vocês falam mal. Vocês tentam denegrir a imagem dessas pessoas, mandam os capachos que submetem-se a isso. Além de prestar para vocês o favor de pregar o lixo de vocês, o engano de vocês, e ainda se submete a sair falando mal de quem sai de vocês. Defamando de qualquer jeito, tentando desqualificar de qualquer jeito. É verdade, vocês sabem que são assim, os membros sabem que é assim. Eu estou mentindo? Não, isso é verdade. As pessoas estão aí, não foi outro dia o Arlínio aí, dando um testemunho sobre uma assinatura que fez? Não foi isso? Aí tentaram passar a ideia de que Arlínio estava pirado, né? Ficou esquecido, né? Doente, né? E quase colocando o homem numa situação deprimente. O homem que resolveu, disse, eu quero agora a verdade e vou abrir mão de todo esse lixo que botaram na minha cabeça. E agora eu quero viver. Quero agora Jesus e minha família. Aí tenta defamar a vida dele, né? E outros pastores, como aqui de Campinas, e outros que saíram. Quer dizer, hoje não são mais valentes? Você é valente quando está dando lucro para vocês, né? Rendendo a obra, né? Realizando a obra. Bem diferente daquilo que Paulo diz, o Deus que eu sirvo não necessita de ser servido por mãos humanas. E aí? Deus recebeu a vida de Abraão pela obra ou pela fé? Pelos trabalhos físicos ou pela fé de Abraão? É pela fé. Deus nos recebeu e nos recebe pela fé. Esse povo que estão trabalhando aí, limpando, lambendo o chão com a língua para agradar vocês, é um povo que está enganado, que acha que isso é realizar a obra. Trazer crentes de outras igrejas e converter a vocês, a igreja de vocês, é realizando a obra, pregando o evangelho, não é não. Isso aí é enganação, as pessoas estão enganadas. Elas estão enganadas, como eu fui enganado. E muitos foram enganados. Centenas de milhares foram enganados. E hoje todos, a maioria estão reclamando que foi enganado. Então vocês não querem mudar, né? Vocês preferem morrer na ignorância, como a Igreja Católica, né? Tenta apagar os crimes de toda a Idade Média, né? Que mandavam matar centenas, até milhares, de uma noite só. De morrer 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, só uma noite, pelo sistema religioso romano, através das suas cruzadas. Vocês saíram de lá, vocês trazem o mesmo conceito, não de matar, porque hoje a coisa, o caldo engrossa, né? Se vocês matarem um, por isso talvez, será que é por isso que não me pegaram ainda? Porque sabe que no outro dia vai estar 30, 40, muito mais que isso, na porta de vocês, com faixas e cartazes, né? Para fazer vocês prestarem conta da vida do Paulo. Será que é por isso? Será que o medo é esse? Não, você acha que você não tem medo de nada? Se não tem medo de Deus, vai ter medo de quê? Se tivesse medo, pregava o evangelho puro e simples e verdadeiro de Jesus. Sem esses fermentos, sem essas contaminações. Por isso que Jesus advertiu lá, né? Aos seus servos, hein? Para que eles não se contaminassem com o fermento. É sujeira, o fermento ali é sujeira. O fermento não é um fermento de pão, aquele bonitinho lá, não, que vocês pensam, tem que passar para as pessoas. Não é fermento, não é sujeira. Isso é lixo. O que Jesus queria dizer é o seguinte: cuidado para vocês não se contaminar com o lixo humano. Que podem vocês deixarem a minha doutrina, misturar a minha doutrina com a doutrina dos homens.
Era isso que Jesus queria dizer. E o povo não sabe disso. Tem que dizer para o povo isso. Coitado desses valentes, né? Quantas vezes, por causa desses elogios de vocês, que eu perdi 18 anos de minha vida. Por causa desses elogios de vocês, que eu levei 18 anos sem passar o final de ano com minha família, meus pais, porque vocês impõem aquela regra. Final de ano tem que estar na igreja, o pastor desta obra tem que estar na virada do ano na igreja. Não tem família, não tem nada. Ah, vocês são terríveis. Então, por causa dessa falácia, né? Esses elogios, né? De valentes, que eu me lasquei. E outras milhares, outras centenas se lascou, se ferrou com vocês. Eu estou usando termos assim porque é isso mesmo. Vocês não respeitam a gente, enganam a gente, enfiam goela abaixo da gente as imundícias de vocês, então quer que respeite? Não tem como respeitar vocês. Você não respeita Deus. Vocês adulteram as escrituras, usa texto fora do contexto, aborrece a Deus a cada momento. Mas como tem essa áurea de santidade, as pessoas acreditam nisso, que choram e se emocionam, o Espírito Santo de Deus. Foi a mim, ó Israel, foi a mim, ó Israel, que sacrificaram no deserto, que cantaram aqueles cânticos lá no deserto, o povo estava ali, aleluia, glória a Jesus, e Jesus não, que na época Jesus não tinha nascido ainda, né? Mas é Deus eterno, e Deus lá no céu dizendo, eu sei que vocês estão cantando aí para agradar os seus líderes, que eles estão seguindo a deuses estranhos, estão manipulando vocês. Esse povo está todo cantando louvores aí, esse povo todo nessa ladainha religiosa aí, para agradar vocês, as doutrinas de vocês. O Criador não pediu isso para vocês? Por isso que vocês levam 90% dos cultos cantando, porque isso emociona as pessoas se desarmam, né? Porque o nome de Jesus e as melodias, e as pessoas não sabem que estão sendo vítima de uma cilada maligna. Por isso que a maioria dos louvores é trazendo sempre essa caixinha de vocês, sempre pro quadrado, pro túmulo, não é isso? Desaguando sempre ali. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que lindo, não é? Eu chorei tanto, ó, e fui enganado. Porque é aquilo que é o dito popular, né? O pai da Mônica tinha 5 filhas. Uma era Lalá, Lelé, Lili, Loló. Aí alguém que não presta atenção fala aí Lulu. Não, é a Mônica. Ele tinha 5 filhas. Citou o nome de 4, a Mônica era a 5ª, mas vocês associam a esses louvores, associam as letras dos louvores, associam as pregações que vocês fazem, a adulteração das escrituras fora do contexto, não é linear, e as pessoas caem nesse ponto de emoção, mesmo aqui é a casa do Senhor, por isso que estão sentindo a presença de Deus. Não, isso é enganação. Foi a minha, ó Israel, que vocês cantaram seus instrumentos, foi a minha, ó Israel, é a minha mundo gospel. Apesar de que para algumas igrejas de Paraná, o resto é mescla, né? É mescla em movimento, só ela é santa. Só ela é pura, imaculada, não é isso? É a obra Maria, né? Da Igreja Católica, né? A Maranata é a obra. Pai, Filho, Espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Santa e obra. Bom conjunto, hein? Oh, maravilha. Mesma coisa, não muda nada, gente. As pessoas, isso repetiu. Esse tipo de doutrina na história do cristianismo repetiu várias vezes. As pessoas se enganaram várias vezes. As pessoas caíram nesses contos várias vezes. As pessoas foram prejudicadas várias vezes. Acorda, povo do Senhor. Acorda, povo de Deus. Vamos continuar lendo? O que eles pensam? Para estar na casa do Senhor, no serviço do Senhor, vivendo esses momentos. E aí, eu disse? Vai estar onde? Na casa do Senhor. De onde eles tiraram isso? Era esses princípios de Jesus? Foi isso que Jesus veio ensinar? Foi isso que Jesus disse para a mulher Samaria, quando ela perguntou em Samaria? Onde se devia adorar ao Pai? Em Jerusalém? Ou no monte de Samaria? Jesus disse, não, nem lá nem aqui, não existe isso não. A hora vem, a hora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso não tem lugar não. É onde você estiver, é horário de culto. Você submete em Deus a vocês. Em uma casa, em um lugar de alvenaria, coisa que as escrituras já condenam isso. Não sabeis vós? O Espírito de Deus habita em vós, não é na igreja não. A igreja é sinagoga. A igreja, as igrejas evangélicas,
elas copiaram do catolicismo e os católicos copiaram das sinagogas. E quando Jesus dizia que foi na sinagoga deles, e quando saía dali, muitos dos discípulos do próprio Jesus iam ser perseguidos. Então o modelo de sinagogas são esses modelos aí, essas igrejas de alvenaria, essas casas que eles chamam casa de Deus, a casa de Deus, a casa de Deus, casa de Deus. Que casa de Deus? Estão enganando o povo. Aí é casa de alvenaria. Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Diz isso pro povo, pastor. Tem que dizer isso pro povo, tem que pregar essas coisas. Você não prega essas coisas, o povo fica enganado, quando sai revoltado, como eu fiquei revoltado. Então, para não deixar os futuros que vão fugir daí, vai atender o sai dela povo meu, para que não saia tão chateado, revoltado, né, decepcionado, prega para eles a verdade, diz para eles que não, que Deus não tem não, rapaz. Deus está no coração delas. Para que elas atendam às palavras de Jesus, para que elas entendam os princípios de Jesus. Senão essas pessoas vão se perderem, pastor. Olha o que diz aqui 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Isso foi o apóstolo Paulo, sabia? Falando isso. Tem que sair dessa, pastor. Botando essas doutrinas nessas pessoas aí. Essas pessoas não pegam isso para eles. Para que eles possam dar um tchau para vocês, assim, dizer tchau para vocês. Olha, de hoje em diante não preciso mais de vocês, não. De hoje em diante o Espírito de Deus ministra lá dentro do meu coração. Porque Jesus prometeu, né? Eis que enviarei o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Ensinar para quem? Para vocês, líderes? Não é para todos, não? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne? Ah, não, é só sobre vocês, a carne de vocês. Gente, prega a verdade, pastor. Ensina para o povo a verdade, para o povo não ficar tão revoltado. Eu só queria voltar aqui de uma coisa, para mim dar um texto aqui. Ah, não, tudo bem. Se nós juntarmos nosso povo para fazer uma grande reunião. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4:3. Porque virá. Ah, já lemos isso. Já lemos. É isso mesmo. 4:3. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Sabe o que é comichão, pastor? Fala para eles. É aquilo que está um dos profetas profetizaram, né? Que eles ouvirão, mas não entenderão. Estarão vendo sem enxergar. Porque estão com Bíblia na mão, estão ouvindo as pregações de vocês, estão continuando surdos e cegos. É isso aqui, olha. Porque estão com comichões nos ouvidos. Não dá ouvido a Paulo e a outros que querem questionar vocês, mas ouvem vocês. A vocês eles ouvem. Sabe por que eles ouvem vocês? Que estão enganados por vocês. E o que eu falo, eles não querem ouvir, não querem dar ouvidos, porque é assim mesmo, isso já é profético. Está profetizado quanto a isso. Estão com comichões nos ouvidos. Só ouvem vocês. Por isso que vocês fazem o que quiserem. Para lá e para cá. Com as doutrinas, sobram esse povo para onde vocês querem. Para onde vocês mandarem esse povo, para o bar. É triste, mas é verdade. Para fazer uma grande reunião, por certo, havia muitos sofrimentos, inclusive casos de ressurreição. Casos de quê, pastor? Dá o endereço. Dá o endereço, pastor. Põe na internet, põe na rádio, Manaim, endereço dessa pessoa que estava morta e ressuscitou. Nenhum desses aí já viu isso, pastor. É mais fácil encontrar um ganhador da Mega Sena 2 vezes, 3 vezes, do que você encontrar um paralítico, um cego de nascença ou paralítico de nascença, curado na mão desses homens. Vocês falam tudo isso, mas nunca prova, nunca mostra. É tudo no 7.1. Sabe por quê? Porque o Eterno não se submete a isso. O Eterno não entra nessa jogatina de vocês. Que no dia que o Eterno ressuscitar um morto de verdade, dentro de um cartão de verdade, está morto, vocês sabem o que vai acontecer. Vocês viram a primeira igreja do mundo inteiro. Fica oficial. Quem descobrir um paralítico de nascença, depois de 30, 40 anos, paralítico, foi curado numa igreja evangélica, aquela igreja evangélica se torna a mais poderosa de todas. Por isso que são tantas poderosas que uma concorrendo com a outra, uma mente mais do que a outra, uma quer mentir mais do que a outra. Mas você não vai encontrar essas pessoas. Na televisão você encontra milhares de gente curada. Mas ao vivo e a cores, neto de Capibiribe. Porque é assim que funciona. O sistema leva essas ilusões, leva as pessoas a se iludirem. Paulo, você está duvidando de Jesus? Não, eu duvido desses homens, não de Jesus. Que Jesus cura a hora que quiser. Agora eu pergunto, pastor. Jesus está condicionado a vocês? Jesus, isso é condição para ser
curado a igreja, a instituição religiosa? E por que Jesus nunca precisa disso, pastor? Porque Jesus, os discípulos também não precisaram disso, pastor, de confinar as pessoas assim, pastor. E é engraçado, vocês usam a Bíblia, mas faz tudo diferente na prática. Tem que fazer o que está ali. O Senhor Jesus não ensinou, a doutrina dele, o ensinamento dele. Mas vocês falam diferente, vocês falam de Jesus, da verdade de Jesus, mas de fato vive contrário. Vocês precisam, no mínimo, praticar as palavras que Jesus ensinou. Essa é a verdadeira obra. Vocês não sabiam disso, não? Então, você precisa se converter, não é possível, né, pastor? Não estamos falando disso para ninguém ficar pensando e deve vir para a igreja. Não é isso, não. É o engano que eu gosto, né? Para boi dormir. Para com isso, pastor. Esses milagres, esses testemunhos, é tudo propaganda, pastor. 1000 doentes cura um, esse vira propaganda, pastor. Vira propaganda da igreja. Para chamar os parentes, os outros, vem cá, olha, houve uma cura ali. Aí fica 1000 iludidos, querendo a mesma cura e morrendo gente. Pode ir nessas igrejas, pastor. Todo mês, todo dia tem gente morrendo de câncer, de AIDS, de bala perdida, bala acertada. Mas e as orações de vocês? Por que as pessoas estão morrendo? É porque, pastor, a realidade de Jesus é no mundo tereis aflições, pastor. A realidade de Jesus é uma. O evangelho de Jesus é pregado em cima de realidade. Não em cima, pastor, de ilusões, pastor. É verdade. Tem essa propaganda para a igreja, pastor. É essa, todas as igrejas usam esses argumentos. Não, a gente não está fazendo isso para enaltecer. Uma que Jesus diz, eu não preciso de testemunho de homens. Jesus não aceita testemunho de homens. Então, propaganda para elogiar Jesus. Ele disse, ele falou aqui de João Batista, mas ele também disse que ele não aceita testemunho de homens. Mas ali, porque o pai confirmou na vida de João Batista, olha, eis ali, quando apontou para Jesus, o meu filho, a quem amo. Mas homem nascido de mulher não há outro na terra, não há outro igual a João Batista. Mas Jesus deixou claro, no mesmo contexto. Eu não aceito testemunho de homens. Tá bom, pastor? Então, vamos ser mais verdadeiros com o povo, pastor. Isso é propaganda, sim. E os outros que estão ouvindo isso aí, já estão, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Vai lá, vai enterrar o teu tio, teu pai, tua mãe que está morrendo também, rapaz. Eu acreditava nessas ilusões que vocês colocavam na nossa cabeça, não deixando Jesus ser Deus, não deixando Deus ser Deus, mas vocês querendo ser Deus, através dessas falácias de vocês, pastor. E isso vem das pessoas, e aí quando elas vão vendo gente morrendo, atropelada, todo dia tem gente aí morrendo, pastor. Você sabe disso que eu estou falando a verdade, pastor? Todo dia tem gente aí morrendo, pastor. As pessoas não querem saber disso porque as pessoas são tontas. Estão tão cegas que não perguntam para vocês. Pastor, por que o senhor não falou que esse ano ia ser um ano de bênção? Não fizemos tudo isso, tanta oração, tanto jejum, tanta reza, tanta coisa, tanta ladainha e a coisa piorou, pastor. Então explica, pastor, para o povo. O povo está seguindo vocês por isso, por causa dessas falácias de vocês. Vamos continuar ouvindo, né? Quer dizer, fazem base como fundamentos dessa operação sacerdotal, desde aquilo que faz parte, que é parte integrante no sacerdócio do crente. São elementos, meus irmãos, fé, graça, fé e sacerdócio, são elementos que se integram na vida do crente, insubstituíveis, inseparáveis, indivisíveis, e que trazem para dentro do homem a eternidade. Tá vendo aí, pastor? Filosofia, pastor. A vida real é aquela que o sol vai nascer amanhã, pastor. Então, todo esse tipo de propaganda, de filosofia, de coisa, a vida real é nua e crua, pastor. Vocês estão vivendo uma vida real, nua e crua. Mas continuam com essas filosofias, com essas coisas, porque o povo é tonto. O povo não quer dar ouvidos à voz de Jesus. Quer ouvir vocês falar essas coisas. Porque isso adoça os ouvidos, é o sacerdócio, né? Para, pastor. E Jesus, pastor. Jesus é o único sacerdote, pastor. Se vocês não estão contentes com o sacerdócio de Jesus, por isso que vocês inventam esses sacerdotes aí, trazendo de volta o Velho Testamento, né? Traz a família de Arão toda. João Batista, ele era da tribo de Arão, da tribo de Levi, e não queria ser sacerdote, não. Por que não foi, pastor? Jesus dá testemunho dele, mas João Batista estava no deserto,
Ele fugiu do templo, pastor. E depois o povo do templo ainda manda chamar para matar, pastor. E como é que funciona isso? Você precisa explicar para o povo, pastor. E que João Batista já quis, eu estou fora disso. Eu quero agora seguir o Salvador. Eu quero a luz que ilumina os homens, que tem palavra de vida eterna. É Jesus, pastor. Então, fica com essas propaganda aí, essas ilusões. O povo paga para isso, né, pastor? Eles dão dízimo, dão ofertas para isso, pastor. Que já é errado vocês receberem os dízimos deles, pastor. Porque vocês não têm autoridade para receber dízimos. Não é isso que Hebreus diz lá, pastor? Que só os levitas tinham direito de receber dízimo de seus irmãos. Vocês são levitas, pastor? Vocês não são levitas. Vocês são brasileiros. Pernambucano, baiano. E daí? Então vocês não são levitas, mas receberam dízimo. Ah, mas se recebeu disso e disse que pode receber disso, então vocês estão trazendo o sacerdócio do Velho Testamento. E o que a palavra diz, o que a Escritura diz, pastor? Mudando-se o sacerdote também, que haja mudança da lei. Então, pastor, diz para a lei, pastor. Diz para o povo isso, o povo não é mais dízimo não, pastor. Não recebe mais dízimo, você não quer ser verdadeiro, pastor? Não recebe mais dízimo do povo não, pastor. Você não é levita. A igreja sua não é levita. É brasileira. E lá no livro de Malaquias está lá dizendo que é Israel, toda essa nação, Israel. Malaquias 4:4, Malaquias 3:1 até o 3:10, você está deixando claro que é Israel, pastor. Diz para o povo que dízimo é lei e que não era para construir templo, não, pastor. Jesus nunca quis templo, os apóstolos nunca quis templo. Com quem vocês aprenderam isso, pastor? Foi Jesus que ensinou, pastor? Foi Deus que ensinou, pastor? Lógico, vocês vão dizer para o povo que foi Deus que revelou, mas, pastor, deixa Deus revelar para os membros, pastor. Esse que derramarei no Espírito sobre toda a carne, o povo só quer o Espírito que vem de vocês. Ou precisa buscar o Espírito Santo de Deus para eles, para falar com eles também, direto com eles, sem mediação nenhuma de vocês, pastor. Então você precisa, rapaz, dá uma força pro povo aí. Converte esse povo, pastor. Converte esse povo, pastor. A Cristo, não a vocês, pastor. Amém? Mas elas passam. Porque a vitória... Olha aqui, pastor. Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz mudança da lei, pastor. Vocês estão querendo viver o Velho Testamento. Vocês usam o Velho Testamento constantemente fora do contexto e da narrativa para dar base ao que vocês querem dizer, para tentar colocar a doutrina de vocês, incutir a doutrina de vocês. Que vocês não pregam Jesus, pastor. Que vocês não pregam as palavras de Jesus, pastor. E praticam, não é só pregar, é praticar as palavras de Jesus. Vocês não querem nem saber disso. Aí vocês ficam atrás do Velho Testamento, como disse o Senhor Jesus lá, né? Querem ser judeus e não são. Mas são sinagoga de Satanás. Então, não quer ser sinagoga de Satanás, pastor? Então prega Jesus, prega as palavras de Jesus, o Evangelho dito por Jesus, ensinado por Jesus. E se tem alguns discípulos que não fizeram isso, não, então não é de Deus. Mas se o discípulo pregar Jesus em cima das palavras de Jesus, em cima dos ensinamentos de Jesus, aí é uma coisa. Seja meu imitador, e começou de Cristo, assim disse o Paulo. Ele quis dizer, imite Jesus como eu também imito, mas vocês não. Vocês querem imitar as falhas dos homens para mostrar que é Deus que está com vocês. Vocês querem voltar ao Velho Testamento, pastor? Mudou o sacerdote, pastor. Então o seu papel de sacerdócio aí, de sacerdote, pastor, é falho. Não é verdadeiro não, pastor. Jesus é o novo sacerdote, pastor. É a nova aliança. Vocês estão voltando à velha aliança, pastor. As práticas da velha aliança, a prática do judaísmo, vocês precisam fugir disso. Prega a verdade para o povo. Reúne uma multidão de gente. Já é errado confinar essas pessoas. Já que onde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus está presente. Diz ao povo que eles podem se reunir em casa, pastor. É corpo, o corpo de Cristo está ligado, não é por esse confinamento, não. É ligado pela fé. Línguas, tribos e nações. Como é que vocês vão unir língua, tribos e nações se vocês têm só 45 anos? E esses 1000 e tantos anos aí, 1600 e 1900 e tantos anos aí, pastor? Jesus errou, pastor? Jesus deixou de salvar, pastor? Porque não tinha vocês? E agora, né? Como é que Jesus vai salvar se não tinha igreja Maranata, Deus de Amor, Batista, Presbiteriana? E agora? Então Jesus falhou, Deus errou, não errou, pastor? Que só salva através de vocês. Porque o mecanismo de salvação para vocês é a igreja de vocês, é estar na igreja. É no processo religioso de vocês, obedecer a vocês, tá debaixo da cobertura espiritual de vocês. Isso é mentira, pastor. Porque Jesus nunca precisou disso, não. Pelo contrário, 325 anos Jesus salvou milhares, sem uma instituição religiosa, pastor.
As pessoas criam em Jesus e eram salvos pela fé, como o ladrão da cruz e os discípulos. Outro dia vieram perguntar de que igreja eu era. Eu falei, da de Paulo, da de Pedro e de João. Aí, não, mas eles não tinham igreja. Eu falei, também não estou. Jesus também não tem. Há pouco tempo eu fui orar por um enfermo dentro de um hospital e ver como uma pessoa, elas estão tão bitoladas ao engano e mentira, elas estão tão... O mundo está tão entrelado nesse sistema, nesse processo religioso, que tanto o processo encaixa neles, como o mundo encaixa dentro desse processo religioso. É a mesma coisa, perguntou, mas cadê sua carteira de pastor? Eu falei, olha, eu estou com um amigo aqui e eu não tenho não. Eu não tenho carteira de pastor não. Ah, então você não pode entrar para orar, que aqui só entra pastor que tem carteira. Eu falei, eita, o meu amigo é pior, que ali nem tem carteira e não tem RG e nem CPF. É um desengrejado danado. É Jesus. Nem CPF nem RG tem, e muito menos carteira de pastor, porque ele é o sumo pastor, o verdadeiro pastor. E não deixaram eu entrar e deixaram Jesus também de fora. Aí precisa de vocês, é com a carteirinha de vocês aí. Não é de Jesus? Então larga esses troços aí religiosos aí, vai para hospitais, para as cracolândias, e vai ajudar as pessoas, vai fazer o que Jesus faria, né? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste que beber, tive enfermo, não vieste visitar. Vocês deixam de fazer essas pessoas para enriquecer as igrejas de vocês? Gastar milhões aí com essas videoconferências, televisão. Para que Jesus não precisa disso, pastor? Manda o povo sair desses bancos, levanta as bundas dos bancos, para pregar o evangelho, pastor. Viveu o que já ouviu, a vida inteira ouvindo, até hoje não aprende. O cara com 50, 30 anos de evangelho, até hoje tem que botar comida na boca deles, porque ele não sabe se alimentar de Jesus sozinho. Se você não colocar, eles morrem, não é isso? Que vocês costumaram as pessoas ficar assim, engessados, tão engessados. Libera esse povo, meu querido. Abre mão das almas que não te pertencem. Abre mão com o verdadeiro dono, pastor. Essa visão de vocês são visões de homens, humanas. Então vocês ficam pregando essas coisas, mas na verdade a gente sabe. Vocês pregam porque vocês querem enriquecer os seus redutos religiosos. E muitos de vocês usam ainda os rebanhos como massa de manobra política, né? Juro para definir uma candidatura de um vereador, de um deputado, de um senador e de presidente, né? Não é isso? Ou eu estou enganado, pastor? Será que estou enganado? Esse povo tonto não acorda seguindo vocês? Depois vão ter o pastor que merece, o líder que merece, o sacerdote que merece, o deputado que merece, o senador que merece e o presidente que merece. Vão ter tudo que merece, porque o povo não quer abrir os olhos, quer confiar em vocês, não atenta para as escrituras que diz maldito é o homem, confia no homem, mas acredita em vocês que são bonitinhos, é isso? Cheirosinhos, engraçadinhos, cheio de piadinhas nos púlpitos, né? Eles adoram isso, né? Que é cheio do Espírito Santo, né, pastor? E daneira. E que trazem para dentro do homem a eternidade. E que transportam o homem para essa eternidade por um caminho que se abriu um dia. Na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo, Filho glorioso do nosso Deus. Esse caminho está aberto. Onde? Como assim, pastor? Aí vocês pregam uma coisa, mas na prática vivem outra. Vocês querem tratar Jesus como uma mercadoria, que o sujeito dá fome, vai na padaria e compra o pão. Que Jesus tem que ir na padaria de vocês para comprar o pão da vida. Tem que ter a mesma caminhada. Para vocês a caminhada é igual como se fosse comprar um produto. Estou com vontade de comprar um carro, tem que ir na loja. Eu tenho que caminhar, bater perna, pegar o táxi, ou de carro, de ônibus, chegar. Então Jesus, vocês querem vender Jesus do mesmo jeito, né? Quer Jesus, então vem aqui. Então sai da tua casa, faz isso aí. Pastor, se está dizendo aí que através do sangue nós temos ousadia para entrar além do véu, que isso não depende de homem algum, quer ver? Não é isso mesmo? Você diz, deixa eu ver. A alma do crente se une à eternidade pela alma do seu Senhor, do seu irmão, Jesus Cristo. Então, pastor, se é Jesus que me salva, por que eu vou me sacrificar, enchendo o rabo de vocês de dinheiro? Engolindo as mentiradas, engolindo as contaminações de vocês, como eu fiz isso a vida inteira.
Se é Jesus que salva, se é através de Jesus, por que tem que ir atrás de vocês? Porque essas pessoas libertam esse povo, pastor. Diz esse povo para seguir a Jesus, já que agora eles creem no poder derramado do sangue de Jesus por eles, vertido uma vez por todas. Não é essa reza aí do clamor que vocês falam, não, viu? Como um de vocês deu uma testemunha aí no rádio, aí, falou no rádio aí, gravaram uma conversa de vocês, que disse que é uma Ave Maria da Maranata, diz como que isso é uma Ave Maria, né? É mesmo, né? Porque é uma reza danada, que nunca vi, sangue, parece que o poder só tem quando abre a boca para falar, e não crê no poder verdadeiro uma vez por toda, derramado na cruz do Calvário. É uma fé duvidosa, uma fé incrédula, né? Crê hoje, amanhã já não crê mais. Prega uma pregação de vocês hoje, que vocês amassagiam o ouvido dessas pessoas, amanhã elas já não creem mais, estão em luta de novo, porque o que ouviram ontem não serve para nada, apodreceu. E é assim mesmo, porque não presta mesmo, pastor. Esse povo tem que ter uma experiência de fé no Salvador, no sangue do Salvador. Crê tão somente. Por Hebreus 10, 19, 20 ao 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Onde é isso, pastor? Quem é sacerdote, pastor? É o Senhor? Você acha que o Senhor, o teu sangue, vai me ajudar a salvar? Vai ajudar a salvar esse povo, pastor? É o Cordeiro de Deus, é Jesus, pastor, que ministra sobre a casa de Deus. Sabe da casa de Deus, pastor? O meu coração é o seu também. Mas você não aceita. Tem que você fica tirando o seu coração para colocar, e o povo vai atrás de você, achando que você dá certo. E está todos os dois errados, estão caindo num precipício e não estão percebendo. Então o único sacerdote é Cristo, que ministra dentro da casa de Deus, meu coração. Porque eu consigo, tem 2 anos que eu vivo com Cristo. 2 anos que não preciso de vocês. Muito bem, obrigado. Graças ao Eterno, eu estou liberto de vocês. Eu conheço centenas de pessoas que já estão libertas de vocês, já estão libertas dos processos religiosos, porque depende só do Salvador, crê tão somente nas Escrituras dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, onde é que entra vocês? Se Jesus, através do sangue dele, eu tenho a ousadia de entrar além do véu, porque onde é que vocês entram? Onde é que entram de Macedo, Davi Miranda, R.S. Soares, Malafaia e outros demônios aí? Onde é que entram? Não entram. Não tem espaço para vocês. Jesus fez no meu coração o que fez no coração já de milhares em toda a terra. Deu chicote nas costelas de vocês para abandonar, não fazer do nosso coração casa de comércio. E muitos que estão me ouvindo, muitos que vão ouvir, não vão ficar também não. Porque vão desconfiar. Uma hora o Espírito de Deus vai abrir os olhos deles e eles não vão ficar não, pastor. Vão cair fora. E, infelizmente, essa igreja, por certo, havia muitos e que transportam o homem. Infelizmente, vocês estão me vendo isso aqui, ó. Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. É isso que o sistema religioso ele é, miserável. Pensa que está rico, mas está pobre. E diz, humilde, nessa mesma pregação aqui de vocês aqui, você diz que são humildes materialmente. Parem com isso, gente. Vocês constroem esses castelinhos aí para Jesus, em nome de Jesus, para Jesus, que nada. Deus não precisa dessas casas, essas gaiolas, não. Então vocês dizem que pobrezinhos, vocês acham que avião de que classe? Com dinheiro de quem? Pobrezinhos. Tem um monte de lambe-saco, né? Babando em vocês. Não é isso? Para defenderem vocês das mentiradas de vocês. Então, vocês são terríveis. Vocês são difíceis. Mas o juízo não tarda. É só questão de tempo para a grande Babilônia cair por terra. Ela e suas filhas. É só questão de tempo. Tudo que eu faço aqui, eu tenho que fazer porque eu fui chamado para isso. Os discípulos de Jesus e outros milhares na história da humanidade foi chamado para confrontar essas mentiras. Essas contaminações, esses fermentos. Mas, na verdade, Jesus vai derrubar a Babilônia e as suas filhas em um dia só. Numa pancada só. Mas a gente sabe que o que a gente tem que fazer. Mas sabe que não vai resolver. Eu sei que não vou resolver, que não resolveu. Jesus resolveu. Os discípulos resolveram.
Os que morreram em nome de Jesus resolveram? Não. Nós não vamos resolver. Mas a nossa obrigação é denunciar os falsos profetas e o engano e o lixo religioso. Essa é a nossa obrigação. E custe o que custar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos verdadeiros. E se eu não falar a verdade, essa verdade amanhã estoura em outro coração. Como eu vou encarar um dia o Salvador? Melhor ouvir o homem ou a Deus? Prefiro ouvir o meu Salvador do que ouvir vocês. Eu ouvi muito tempo vocês. E esse povo estão aí, precisa atentar. Porque eles estão vivendo isso aí, ó, Apocalipse. Diz ser rico. Tem tudo, mas são pobres e segue nu. Se você não tem amor, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Por que você não vende esses templos caríssimos aí para realmente chegar nas mãos de Jesus? Que nada. Vocês pregam para esses Jesus idólatras morar nesse templo de vocês. Porque o Jesus verdadeiro mora no coração do homem. Os membros das igrejas de vocês. Jesus está no coração delas, elas não querem reconhecer. Elas estão vinculando ao Jesus da igreja, que quer mármore, casa linda, igreja mansão linda. Agora, não sei como é que você vai fazer com o concorrente agora aqui, está querendo fazer uma casa de Deus que é melhor do que a de vocês. Aí Deus vai sair de lá correndo, bater perna, para ir agora, porque cada dia uma igreja melhor. O de Macedo está construindo aí uma sinagoga aqui no Brás. Então Deus vai cair fora de vocês, vai para lá. Que lá é mais bonito. Não é isso que vocês tentam passar para as pessoas? A grandeza de Deus? Oferecer a Jesus todos os reinos da terra. Afastai de mim, Satanás. E é isso, vocês não querem. Mamon, vocês adoram Mamon. Vocês falam de Deus, falam de Jesus, mas não abrem mão de Mamon. Por isso que as igrejas cada dia mais crescem, enriquecem e ficam abarrotadas de gente, né? Claro. Vocês oferecem para eles o que eles querem ouvir. Eles gostam das mensagens que vocês pregam. Que vai sempre massagear os ouvidos. E depois vem os elogios a Jesus. Depois vem as propagandas sobre Jesus. Louvores a Jesus, a Deus. Engana que eu gosto. Deixa aqui. Você acha que Deus cai no conto do vigário, no conto do homem? O tempo está curto, pastor. Abre mão das ovelhas. Entrega elas ao verdadeiro dono, pastor. Senhor Salvador. Aquele que nos fez, nos constituiu reis e sacerdotes em seu nome. Aquele que abriu uma porta. Aí, prega sobre Jesus, nós somos ungidos em Jesus, porque na verdade todos são, mas vocês na prática dizem que não, que tem meia dúzia de pastores ungidos, o resto não é ungido. E a unção do santo não dá nos outros, dá em vocês. Mas vocês, então vocês pregam uma coisa e falam outra. Vocês estão falando agora que coisa até bonita, vocês estão falando coisa gostosa. Mas a contaminação vem junto. Por que você não prega isso fora do esquema religioso? Todas essas pregações que vocês pregam fora do esquema religioso. Joga na internet, que é para as pessoas refletirem para ver se vocês estão mentindo. E onde estão mentindo, estão falando a verdade. Vocês se escondem, pregam os escondidos. Tem que pregar para anunciar o evangelho, não é vir de escutar na minha casa, não. É ir de denunciar. Vocês estão prendendo o povo aí dentro. Então, ninguém vai conhecer vocês. Só vai, quando for conhecer, já está enterrado no poço de lama da carne, porque isso é evangelho da carne. O evangelho verdadeiro não é isso não. Aquilo que Paulo disse, começaste no espírito, terminasse a carne. Você diz que carne é o pecador da igreja, não é a igreja. A igreja é o evangelho, a igreja é carne pura, pastor. Porque vão além das doutrinas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Aí se fala uma coisa, mas na prática é outra. Que nós recebemos o sacerdócio de Jesus, porque ele é o único verdadeiro sacerdote, e nós nos tornamos sacerdotes em Cristo Jesus. Mas quando chega aí dentro, é só você ser sacerdote, como eu fui um falso sacerdote aí dentro, falso pastor, falso ungido, falso profeta. Eu digo isso, eu não sabia nem que eu era, porque eu estava cego por vocês. Então vocês precisam serem verdadeiros. Um caminho que só você, meu irmão, pode entrar. Só você. E que não pode ser entregue a outro, a não ser você. E que não deve ser trocado por nada. Um direito que você tem de entrar na eternidade a todo e qualquer momento da sua vida, sem precisar de licença de ninguém. Como assim?
não é a todo momento que vocês submetem Deus à casa de vocês, ao local de vocês, ao confinamento de vocês, aos horários de vocês. Quer dizer, se submete o Criador a vocês, que vocês querem, a hora que vocês querem, mas na conversa fiada fala uma coisa, que é até bonito e verdadeiro, que você acabou de dizer. Agora, que a qualquer momento, em qualquer lugar, é só você. E só através de Jesus. Então, por que vocês não saem da reta? Deixa esse povo. Deixa o povo seguir Jesus. Se é Jesus quem salva, o que é que vocês estão fazendo no meio entre o povo e vocês? Por que você não prega isso fora desse quadrado, fora do túmulo religioso? Mas já termina aí, no fim da pregação, traz a pessoa para dentro do túmulo, vai morrer com vocês nessa carne. Então vocês precisam sair disso, precisam levar o povo para... É o sair dela, povo meu, não é entra nela, povo meu, não. Então vocês estão falando uma coisa aqui, prega bonito, fala uma pregação. Mas na prática vocês vivem outra. Não dá para entender essa jogada de vocês. Eu entendo, mas a maioria não entende. Então aí dentro não entende, mas deveria entender. Também vocês não explicam, né, pastor? Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não nos atinjam. Vocês, filhos da grande Babilônia, que saíram de lá, que aprenderam direitinho como segurar o povo, como distorcer as escrituras, e torcer as escrituras, adulterar as escrituras de forma pregada, né? Mensagens pregadas. Vocês estão levando o povo a pecar, pastor. E a palavra é: sai da grande Babilônia. Que essas práticas, o que é grande Babilônia? Vocês põem culpa na igreja católica. Não, pastor. É as práticas da igreja católica que vocês aprenderam, que fazem a mesma coisa, que isso é a grande Babilônia, pastor. Então o povo, que se diz povo de Deus, tem que sair da grande Babilônia. É sair dos conceitos. E esses conceitos que vocês dão o nome de doutrinas. Jesus não ensinou isso, pastor. Foi Jesus que ensinou, pastor? Foi Jesus que mandou esse povo para ir, pastor? Não, esse povo foi atraído a ir aí pela propaganda que vocês fazem de Jesus. Mas Jesus disse: se alguém vos disser, eis que o Cristo está no deserto, eis que o Cristo está no interior da casa, não deis crédito. Baixa aqui que o povo lê. Esse povo lê. Não é possível, né? Não dá para ler. Tem que ler. E refletir. Não adianta ler, continuar cego. Reflitam. Amém? Ficam na paz do Eterno, e isso é para reflexão de todos que ouvirem. Alguns dizem: mas Paulo, não, você fica batendo nas igrejas, desmoralizando os conceitos religiosos. Claro, não fizeram isso comigo? 18 anos eu fui enganado. 18 anos que vocês mentiram para mim. E vocês acham que eu vou sair calado? Como todos fazem, a maioria faz, sai calado. Por isso que vocês subsistem na terra, as igrejas subsistem, porque os pobres, coitados, quando sai calado. Vocês defamam eles, aí eles se arrebentam. E nem não, que vocês podem defamar o que você quiser. E eu não sou um pecador, como o apóstolo Paulo foi, que cometeu homicídio, participou de homicídio. Eu nunca cometi, e vocês dão ouvido a ele, vocês não querem me ouvir, eu sou um ferrado, pobre, coitado. Então, eu estou falando aqui não como santarrão, e não com as máscaras religiosas de vocês. Estou falando como Paulo Fernandes, pecador de carteirinha, mas vivo na esperança da redenção da minha alma quando Jesus voltar. E todos os dias há um arrependimento no meu coração. Cada ato, cada pensamento, cada coisa. Nossas mentes são assaltadas às vezes. Mas eu dependo de Jesus, não de vocês. Eu dependo do meu Salvador, não de vocês. Eu ouvi a voz do Senhor: sai dela, povo meu, para que não seja atingido nos pecados e o juízo que virá sobre elas. Então, vocês da Maranata, da Deus Amor, Batista, Presbiteriano, todas essas igrejas evangélicas da terra, toda religião da terra, todas elas, vocês estão em rota de colisão, de um juízo de Deus. Que vocês não querem seguir a Jesus
unicamente a Ele. Eles querem seguir estes homens. Se colocaram entre Deus e vocês. Vocês estão desprezando a verdadeira fé em Jesus para crer nesses dogmas, nessas doutrinas, nesses ensinamentos, que são práticas aí dentro. Ritos, rituais, repetitivamente praticados. Vocês não querem a fé verdadeira. E Deus tem vocês como filhos de Deus, povo de Deus, que não quer atentar com os conselhos do Senhor Jesus. Sai dela, povo meu, sai dos conceitos da Grande Babilônia, que o sistema religioso todos praticam, cada um com sua arquitetura, cada um com seu modelinho de evangelho, mas o sentido, meus conceitos é sempre o mesmo. Não dão vida à verdade. Ou não derem crédito à verdade, eu permitirei que o espírito de mentira vos engane. É como os filhos de Israel lá no deserto, como Estevão deu aquele testemunho, né? Eles foram tão ruins a Deus, que Deus entregou a eles aos exércitos do céu. Imagine que exércitos são esses. De Deus aqui não era. Vocês estão vivendo aquilo que o filho de Salomão, não é isso? Roboão fez, né? Construiu dois bezerros, não é isso? Vocês dizem que Salomão é o Espírito Santo, tipo o Espírito Santo de Deus, né? Não é isso que vocês dizem? Inclusive tem uma mensagem sobre isso, hein? E aí vem o filho dele, faz 2 bezerros, diz o povo, veja aí o vosso Deus, adorem. Acho que da tribo de Judá, acho que as tribos do norte, não sei, coisa assim. Não foi isso que ele fez? Pesquisem isso, leiam as escrituras, parem de ler a Bíblia com o olhar desses homens, dessas igrejas, mas leia você sozinho, com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus vai abrir o teu entendimento. Jesus não prometeu mandar o Espírito Santo de Deus na verdade para te ensinar. Não foi ensinar eles não, foi a eles e a vocês também. Mas vocês só querem aprender o que eles dizem, então vocês vão ficar cegos. Pois é, vê lá, filho de, acho que é Roboão mesmo, né? Filho de Salomão. Construiu 2 bezerros de ouro, e disse aí, eis aí, adore a Deus, eis aí o vosso Deus. Porque essas bezerras, essas igrejas visíveis aí, é Deus na terra, né? Aqui, como o senhor disse, casa de Deus, é isso? Aí o povo vai danar nessa festa toda, esse frenesi religioso, e o fim da alegria e a tristeza, com a paz do Eterno a todos.